Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou a doutora Audrey Azevedo, neuropsicóloga, suicidóloga. Estamos aqui em mais um programa Saúde em Foco, pela rede Vivax de televisão. E hoje me presenteando com a sua presença, a doutora Marta Andréia, obstetra, ginecologista. Gratidão imensa pela sua presença. Nós conversamos breves minutos antes aqui de entrarmos no programa e, gente, fantástica, um ser humano, não dá. Tá bom, né? Perco as palavras, de verdade, porque quem me conhece, doutora, sabe o quanto eu tento levar para as pessoas a importância da saúde mental, da saúde emocional do ser humano, para que não chegue a precisar ali, a sentir no corpo físico, a dor física. E eu fui, durante os anos, aí muito taxada, podemos dizer, muito julgada, criticada, porque eu ouvi muitos profissionais da saúde falarem assim: ah, mas ela fala isso porque a psicologia não é a medicina, então ela gostaria, vamos falar o termo correto, vai, é uma despeitada, uma recalcada que ela não é médica, então é por isso que ela fala isso. E ao nos conhecer, foi assim, amor à primeira vista, porque ela conta para nós, doutora, se apresente para a Rede Vivax de televisão, para o Saúde em Foco, e a gente continua. Tá certo, gratidão, viu? Muita gratidão por estar aqui hoje com você. Tô achando lindo isso aqui. Nossa, eu adoro essa oportunidade de mandar mensagens, né? De entregar informação para as pessoas, né? Eu sou Marta Andréia Faria Silveira Almeida. As pessoas me chamam muito de Marta Andréia ou de Marta Almeida. Então vocês podem me achar nas redes sociais com esses dois aí. E sou ginecologista e obstetra de coração, desde que nasci, eu acho, né? E recentemente eu fiz formação estou terminando uma pós-graduação em medicina psicossomática e fiz várias formações em terapia sistêmica, né? Então, esse mundo da mente é um mundo maravilhoso. Quando você olha para o ser humano e você percebe que ele não é somente um corpo, ele é um eu sou que habita um corpo. Você consegue compreender muito mais. E mais bonito ainda é quando você usa essa compreensão e devolve para ele, né? Para que ele partilhe, ele experimente essa nova visão de si mesmo, né? E levando numa jornada de autoconhecimento. Eu acho, eu adoro. Ah, eu sou suspeita. Vamos pegar um fio da meada aí, tá? Todo mundo que me presenteia com a presença aqui, eu peço que nos conte brevemente assim, o que te fez, e a doutora já começou falando, eu acho que desde nascença eu sou médica, né? O que te fez escolher a profissão e depois a área? É muito interessante, porque eu venho de uma família bem humilde, né, do Nordeste, entre Bahia e Sergipe, né, minha origem, né? Nesses dois estados, e jamais ninguém pensaria que uma filha de Dona Ana e seu Helder seria médico. Eles tiveram 8 filhos, né? Um aborto e 7 nascidos, e tudo era para seguir caminho militar, né? Porque meu pai era militar, né? Meus pais não tiveram muito estudo e minha mãe foi ter estudo depois de 70 anos. Olha aí, mais uma pauta depois. Maravilhosa a veinha. E então, assim, eu desde criança que falava que ia ser médica. Então, hoje, olhando para trás, eu acho que era brincadeira de criança. Mas depois eu mesma acreditei nisso, né? E quando chegou a época, eu fui lá e joguei duro e passei no vestibular e fiz, né? Amém, graças a Deus. Mas foi uma vida, assim, de muitas questões emocionais. A gente fala em constelação sistêmica familiar, a gente fala que nas famílias sempre vem, no mínimo, um buscador, né? Vem alguns, mas principalmente família enorme. Eu vou deixar a doutora falar, gente, porque a senhora até me permita, assim, até dar uma cortada agora, depois a doutora vai continuar. Porque, assim,
Eu sou fãzaça da constelação. Ai, que bom. Não, eu sou fãzaça da constelação, porém, até por conta do conselho, a doutora deve saber aí a briga que está entre o conselho da psicologia, né? E, enfim, as constelações. Então, eu vou me abster um pouquinho, mas deixar bem claro que eu sou fãzaça, concordo plenamente, discordo com alguns consteladores e algumas maneiras de utilizá-la, né? Mas sou fãzaça. Arrebenta, vambora, pode falar. Como em tudo na vida, né? Tem as pessoas que fazem com carinho e fazem com capricho, e as pessoas que fazem com outras intenções, infelizmente. Mas o buscador, voltando ao assunto, o buscador é aquela pessoa que parece que é a mais sofredora da família, né? Aquela que vem sentindo todas as dores físicas e emocionais. Sim. E ela vem com aquele desejo, e aquele ímpeto de ir para a página 2. Então, dentro daquele sofrimento todo, ela junta as energias e vai em busca de se curar. E quando ela faz isso, ela acaba ajudando a curar todo mundo, nem que seja pelo exemplo, né? Eu tenho irmãos, por exemplo, que olhando para mim, sobrinhos, primos, olhando para as minhas conquistas emocionais, começaram também a despertar e buscar. Olha, é possível. Olha que bacana. A constelação veio antes da psicossomática ou a psicossomática veio antes? Não, a psicossomática... Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Tudo a ver. A psicossomática, eu estou terminando agora, estou na fase do TTC. Tá. Né? A constelação já tem quase 10 anos. Fantástico. Uns 9 anos por aí. Fantástico. Né? E aí a gente foi estudando, né? Por quê? Sim, você perguntou por quê. Exatamente porque, sendo uma buscadora, eu vivia em sofrimento, né? Até dentro da escola de medicina, que era um sonho incrível, assim, nossa, uma pessoa sair de onde eu saí, né? De uma família que meus pais colocaram todos nós para estudar, apesar de que eles não estudavam. Então era um ponto pacífico, né? Os filhos iam estudar. Mas daí até enfrentar um vestibular para medicina, né? Eu tinha colegas de classe do segundo grau que diziam que eu não ia passar nunca. Que legal. Hoje eu agradeço porque se tornou mais um desafio para mim. Você vai ver. Sim. E assim, e quem me conhece sabe o quanto eu amo, né? Sou apaixonada pela medicina e o quanto eu respeito no sentido assim, gente, é uma vida de estudo, é uma vida destinada ao estudo, porque é o que a gente fala, não acaba, né? Quem entra na área da saúde, você começa, mas não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. Mas é como você falou, a área da saúde. Sim. Então, a sua área também... Sim. Nossa Senhora. Não tem fim. A área da saúde, você começa e vai embora. Tudo na área da saúde. E assim, o que me fez me apaixonar pela doutora Marta, à primeira vista, foi que ela reparte, ela compartilha do mesmo pensamento que eu na questão do sentir, do emocional. E o quanto, tanto é que ela está fazendo após em psicossomática, né? E para quem não sabe, explica para quem não sabe o que é a psicossomática. Tá. A medicina psicossomática, ela vem trazer um olhar, né, muito mais profundo para o ser humano, buscando encontrar a raiz do sofrimento físico dele lá no, como a gente hoje em dia costuma falar, lá no eu sou, né? Lá aquele ser que habita aquele corpo. Então, a gente começa a enxergar que o corpo, ele é reflexo de quem eu sou, de como eu me sinto, dos traumas que eu acumulei, né? Das vitórias que eu acumulei também. E isso começa a se formar intraútero. Então, para mim, casa demais esses estudos. Sim. Porque o corpinho do bebê, que está desde embrião, que está se formando lá, ele está se formando utilizando energias que vêm de tudo que acontece com a mãe, né? Então, a forma como a mãe vê a vida, se comunica com a vida, né? O que ela sente sobre o que é viver. As sensações, as emoções ali daquele momento. Sentimentos e sensações, tudo, né? Em tudo na vida da mãe, né? E não só naquele momento da gravidez, em tudo que ela já foi desde que ela estava na barriga da mamãe dela. Tudo isso influencia. Que aí entram as constelações, e aí entra também a visão sistêmica, que também explica muito isso e vem nos ajudar. Também, sim. Também para esse olhar.
né? E esse eu sou é esse emocional, esse mental, esse emocional. E a doutora falou uma questão, antes de entrarmos aqui, no ar, assim, que eu acho que... Vou pedir para repetir. Porque a gente fala assim, né, que a medicina, infelizmente, muitos, não vou dizer a maioria, porque tem médicos fantásticos, como a doutora Marta. Mas a maioria tende a enxergar o ser humano como ali aquele corpo. Então, o médico cuida do corpo. Isso. E ele não está nem aí o porquê daquele corpo estar doente, vamos supor, existe ainda profissionais, assim como existe psicólogo também, enfim, existe terapeuta, existe isso. Mas a doutora, assim, encontrar alguém gabaritado dessa maneira e que tem essa visão, enxerga essa questão, foi o que a doutora falou, não, o ser humano não é o corpo, o corpo ele é o reflexo do seu emocional, do seu mental. Então, assim, e a psicossomática traz isso, essa somatização dessas sensações, emoções, sentimentos que não trabalhados, não cuidados, não tratados, digamos assim, vai virar ali e depois até uma psicopatologia, que aí sim vira uma psicopatologia. Sim. Mas em realidade, isso que você falou é fundamental. A questão do médico cuidar do corpo e do líder espiritual cuidar do espírito, isso é muito antigo, isso remonta lá, eu não quero falar exatamente para não errar, mas é lá dos primórdios da Igreja Católica, lá talvez do primeiro, segundo Papa, talvez do primeiro Papa, depois eu posso dar essa resposta, eu tenho anotadinho, tá? Você me cobra. Mas que decidiu isso, que o médico vai cuidar do corpo, né? E o líder espiritual vai cuidar do espírito. Então, separou o ser humano de corpo e espírito, né? E aí, a medicina começa a se sentir mais científica, porque começou a invadir, ter direito mais de invadir o corpo. Porque antes disso, quem podia abrir um corpo e fazer uma necrópsia, por exemplo, só um açougueiro. Era impuro um médico fazer isso, né? Aí, com esse evoluir dessa forma, o médico começou a estudar muito mais o corpo, e entrando em mais detalhes, e aí corta aqui, fura ali, e blá. Começou a entender melhor o funcionamento do corpo. E se apropriou dessa parte. Ficou conveniente. E aí também depois, posteriormente, também começou as divisões, né? Pegar esse corpo, essa autoridade que ele ganhou, que ele adquiriu, porque ele estudou para isso. Sim. Né? Mas aí começar... Por isso que aí antigamente era o clínico e depois passou esse. Era. As áreas básicas, clínica, cirurgia geral, pediatria e ginecologia e obstetrícia, né? São as áreas básicas. Se pensar direitinho, o gineco-obstetra é o clínico da mulher em todas as fases, o pediatra é o clínico das pessoas na infância e adolescência, hoje já foi até dividido até em ebeatra também, que é adolescente, né? E o cirurgião é aquele que corta tudo. Exatamente. Ó, eu tô falando brincando, viu, gente? Eu sou médica, eu posso falar exatamente, pronto. Tá bom? E aí, o fantástico é a doutora, e como eu tenho certeza que existem outros milhões também de profissionais e de médicos, que entenderam que, tudo bem, houve essa divisão, mas aí começou a faltar alguma coisa, né? Começou a faltar compreensão, né? Quando você olha, por exemplo, uma paciente em estado, tá com um câncer avançado e o médico diz para ela assim, você tem 1 ano de vida, né? E quando você vai ver, daqui a 5 anos você está conversando com ela e ela está contando a você essa história, né? Então, pacientes desenganadas, né? De qualquer doença e que se curam. Ah, foi pela religião. Tudo bem, não tem problema. A religião, para mim, né, é uma coisa tão válida quanto qualquer outra, né? Exatamente. Então, mas assim, ela teve uma âncora qualquer que serviu para ela, por exemplo, a religião, uma âncora qualquer para ela reverter o comportamento dela enquanto pessoa perante a vida, né? E aí, o corpo da gente, se modifica todos os dias. Todos os dias a gente descama trilhões de células e outros trilhões se formam
novinhas em folha, né? Já está provado que até os neurônios também, né, se regeneram. Antigamente achava que neurônio não se regenerava, hoje a gente sabe. Né? E esse reverter que a doutora fala é exatamente isso, é olhar e se entender, né? E aí ir lá buscar a raiz daquela dor, a raiz daquela doença, a raiz daquele, como ela citou, do câncer. Por exemplo. Por exemplo, como tem outros, como nós falamos da fibromialgia, que, gente, quantos milhões de seres humanos não ouvem falar que fibromialgia não tem cura? Pois é. Qualquer coisa. Por favor, doutora, fale aqui em rede nacional que a fibromialgia tem cura, ouvindo de uma sumidade, por favor. A fibromialgia é muito interessante, ela é uma doença eminentemente psicossomática, né? A gente estuda, tenta buscar marcadores, tenta buscar na genética, tenta buscar biologia, põe no microscópio, não acha, né? E a gente sabe que quando a gente trata o emocional dessa mulher, inclusive um dos tratamentos básicos da fibromialgia que a gente prescreve enquanto médico é antidepressivo, né? Então, e aí a pessoa começa a melhorar, mas aliviar, aguentar melhor os seus sintomas. Se ela não vai olhar o lado emocional dela, vamos dizer, se eu tô achando que ela tá depressiva, eu tenho que recomendar que ela vá fazer uma psicoterapia. E aí ela vai trabalhar essa dor em todos os sentidos. Né? Olha só, a fibromialgia, o que acontece? Você sente dor no seu corpo todo, a pessoa sofre demais. É como se você fosse esmagadinho todo dia, assim, no pilão, né? E o que isso lembra do ponto de vista emocional? É isso mesmo, tô esmagadinho no pilão, eu tento carregar um peso que não é meu. Exatamente, né? Exatamente. E eu me permito ser esmagada por esse peso. Exatamente. Né? E assim, gente, é tudo parte da gente. Tudo que acontece com a gente parte daqui de dentro, de mim mesmo, de quem eu sou, né? Não importa que doença seja, não importa que característica o meu corpo tenha, se eu sou careca, se eu sou cabeluda, se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou alta, se eu sou gorda, não importa, isso parte de quem eu sou. Né? E como eu falei, isso vem desde dentro do útero da mamãe, desde os afetos intrauterinos, que ajudam a dar o norte para a formação. Gente, vocês têm noção da importância dessa fala da doutora, uma médica, vamos lá, né? Já que a doutora Audrey não é médica, então eu fui julgada por falar, eu sei que eu fui, nossa, me encheu a alma quando ela falou isso. E não é porque eu falo assim, porque é o que eu ouvi também, nossa, então a doutora quer que todo mundo vá fazer tratamento psicológico. Não! O que eu quero mostrar, você percebe um paciente oncológico, um paciente com fibromialgia, vamos falar, tem tudo, né? Tem qualquer paciente, imagina aí, vai pensando aí qualquer, né? Qualquer coisa. Até patologia. Você nasceu com ela, até patologia que você nasceu já com ela. Perceba, ela, uma doutora aqui, uma médica está falando assim para você, se olhe, a sua mente é capaz de te curar. Sim. Claro que é. Então, assim, quando você receber um diagnóstico de não ter cura, né, doutora? Porque a gente sabe que recebem. Veja, o porquê que saiu... E eu não estou aqui falando mal, gente, da medicina ou dos médicos, não é isso. Mas veja, da onde que se tirou a ideia de que fibromialgia não tem cura? Porque a gente ouve todos os dias profissionais falarem que não tem. Procura, não tem nada. Então, o que eu vou fazer? Assim como eu falo isso muito, assim, quando a gente se forma, né, na minha formação em psicologia, a gente faz um juramento de que a gente não vai curar o paciente, de que a gente vai ajudá-lo a conviver com a dor. Eu falei, quase que eu não jurei, quase que eu não peguei o canudo. Não que eu tenha a pretensão de curar, me entenda. Não é isso, porque não sou ninguém para achar que eu vou curar o mundo, não é essa a questão. Mas, assim, também ajudar a conviver com a dor, não. Talvez aí despertar uma consciência exatamente como eu venho lutando para isso, para que ele entenda que a mente dele é capaz de curar. Eu não sou capaz de te curar, mas você é. Você é capaz de te curar. Né? Assim mesmo, exatamente. Então, eu não tenho esse poder, mas você tem. A doutora não tem o poder de me curar, mas eu tenho esse poder de me curar. Então, é assim, é isso, é ouvir né, as palavras de alguém que tem total autoridade no assunto, falar assim, procura. E isso é paralelo.
O intuito aqui do Saúde em Foco, doutora, é desmistificar essa ideia de que um profissional tem rincha com o outro. Não. De desmistificar que psiquiatria é para louco, psicologia é para rico ou para quem não tem o que fazer. Né? Então, assim, não é isso. O que a gente está querendo aqui falar é que, assim, é um conjunto. Então, passou pelo médico, fez todos os exames que ele pediu, que ele determinou, passou por uma segunda opção médica, passou por uma terceira, não constou nada. Quantos anos a gente vê as pessoas sofrendo e falando, eu fui de novo, mas não tem cura, mas não constou nada. Vai, se permita, vai procurar uma outra linha. E por que não a psicoterapia? Por que não cuidar da mente, né? Eu vou além, falo até da alma, se for o caso, porque eu acho que para mim, eu falo que a psicologia fala que tem, né, mente, corpo e cérebro, eu já vou lá, psique, sim, órgão e cérebro, eu falo que tem 4, espírito, psique, né, órgão e cérebro. Eu também falo. Eu não consigo ver o ser humano, o mundo sem uma... E isso, quando eu falo espiritualidade, é totalmente a parte de cunho religioso. Espiritualidade é uma coisa, cunho religioso é outra. Isso. Exatamente. Né? É lindo. E ouvir isso da doutora, assim, me encheu de esperança. Que venham outros e outros médicos com essa visão. Como eu sei que já tem, mas ainda falta. Porque se ainda até hoje nós ouvimos pessoas com relatos de fibromialgia não tem cura. Eu tenho uma paciente, além de oncológica, então ela trata da oncologia com o respectivo, né, com a autoridade, médico de autoridade, e ela vem tratar comigo a mente. Mas assim... Tô quase desistindo dessa paciente, gente. Porque assim, eu tô tentando falar pra ela que a fibromialgia tem, mas assim, é isso que eu falo. Como que a pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer. Não é. Ela, sabe aquela coisa, não, eu vou morrer com essa dor. Não, morrer você vai, com a dor também, mas não pela dor, não por causa dessa dor. Mas essa dor pode ser importante pra ela. Concordo. Essa dor pode ser a forma como ela tem de se colocar na vida. Se colocar. Na família, no trabalho. Pode ser uma coisa importante para ela. Sim, essa dor, né? Mas assim, é o que eu falo, ela precisa não, porque ela não tem que nada. Ela não tem que nada. A gente fala, mas depois a gente desfala, né? Ela não tem que nada, mas se permita, pelo menos. Porque a doutora vai entender o porquê que eu falo isso. Ela gosta daquela terapia onde ela chega e fala... Olha, essa semana foi assim, assim, assim. Aí eu falo pra ela, vamos um pouquinho lá atrás, vamos dar uma fuçadinha lá pra ver aonde, cadê, o que tem atrás dessa dor? Sabe? Não quero fuçar lá. Doutora Alda, eu já tenho 82, também 82 anos, né? Eu tenho 82 anos, pra que eu vou fuçar lá atrás? Não vou fuçar. E aí a gente sabe que não adianta, entendeu? Então eu tô levando, assim, até em respeito à idade, respeito à decisão dela. Mas sabe quando você quer pegar assim, apertar a bochecha e falar, tem cura sim, vamos fuçar. Mas aí é o que a doutora falou, de repente, vai saber também nesse estágio acessar tanta dor assim, o que vai acontecer também, né? Nossa, você tocou no assunto. Isso a gente aprende, né, na psicossomática. Quando a dor no corpo é grande, a raiz dela, emocional, que tá lá embaixo do iceberg, né? A gente tá vendo o topo do iceberg só com essa dor horrível. Os 5,95. Então essa dor horrível tá só no topo do iceberg. O que tá lá embaixo, a dor emocional que causa essa dor física, é muito maior, estrondosamente maior. Por isso ela talvez diz, ela não aguente. E aí o cérebro trava mesmo. Um professor que eu acompanho, que eu estudei tudo que ele ensinou, eu estudei Fernando Freitas. Adoro, eu fiz suicidologia com ele, adoro. Ele é médico cirurgião, né? E, nossa, é maravilhoso como na área de saúde mental. Ele se formou em tudo de saúde mental. É maravilhoso ele. E ele fala assim, com uma propriedade, da sistêmica, inclusive, ele fala com uma propriedade de causa. Ele diz assim, eu nunca esqueci, ele diz assim, a pessoa fica doente para não ficar louca. É verdade. Porque olhar para a dor emocional que causa aquela dor física é de endoidecer um. Exatamente. Então, pra gente que gosta de olhar, eu gosto de olhar o ser humano pela parte emocional também, né? Como eu falo, aquele que habita o corpo, e você que é a sua especialidade, que é maravilhoso isso.
quando a gente imagina o tamanho que deve ser essa dor, a intensidade que ela deve ter, a gente é doido para tirar isso com a mão, né, da pessoa. Só que a gente não é salvador de ninguém, né? Exatamente. A gente não é salvador. Então, se a gente vai pincelar um pouquinho, mexer um bocadinho aqui, trazendo novas possibilidades para que a pessoa, né, talvez um dia escolha fazer diferente, a gente já fez bastante. E talvez também, doutor, eu penso assim, né, não olhar aqui com a visão do paciente direto ali para que ele entenda e vá cutucar lá essa dor, mas talvez olhar pelo lado do profissional e parar de dizer que a fibromialgia não tem cura, porque eu acho que muita gente também, o ser humano é assim, né? O ser humano é assim, se um médico falou, tá falado. Sim, porque é a figura de autoridade, exatamente, né? Então assim, imagina quem é uma psicóloga para falar que tem. Dão risada, não, você entendeu? É por conta da questão física, sim, eu compreendo. Você entende? Então, assim, você não tem noção da minha dor. Então, assim, e outra, se ele falou, tá falado. É o que eu costumo falar da depressão. Enquanto a indústria farmacêutica fala que não tem cura a depressão, não tem cura. E a gente sabe o que tem atrás desse não tem cura. E a gente não pode nem cutucar muito, deixa pra lá, eu sei, tem coisa que a gente, né? Mas assim, aí quando você lida ali com o ser humano, com a vida, sabe? Você fala assim, meu Deus, vamos. Então assim, eu sei que é difícil, mas a Vivax TV abriu esse espaço fantástico, valiosíssimo. Talvez a direção, talvez os donos da direção, a produção da Vivax, ela um dia, por não ser da área, então talvez um dia ela descubra o portal, né, que ela abriu para falarmos e refalarmos desse assunto, porque é o que eu falo, eu talvez não consiga, a doutora talvez não consiga pegar uma paciente oncológica de 82 anos que sofre de, já ali com o câncer, que sofre ali com fibromialgia, talvez eu não consiga fazê-la acessar e nem devo fazer isso. Assim, eu posso dar o caminho, mas se ela não quiser, não quer, e é ela que habita no corpo dela, então isso. Pronto, né? Não cabe a mim fazer. Mas talvez eu possa jogar aí uma semente nesse mundo, pulverizar sementes, para que essas sumidades, se são eles as autoridades, se são esses profissionais o quão vocês têm de... eu falo assim, né? A televisão, por exemplo, ela é uma formadora de opinião. Então, você vai lá, você assiste, enfim, alguns canais mais, né? Então, é aquilo, se falou, o que se mostra ali no comercial, todo mundo vai atrás, vai comprando. Então, assim, né? E, enfim. Então, se a televisão, eu falo assim, é uma formadora de opinião em determinados assuntos, os médicos também. Então, se eles falam que não tem cura, não tem cura. Se eles falam que tem cura, tem cura. Como? Não sei. Aí ele vai dar os pulos dele para achar. Mas se fala que não tem, não tem. E não há psicólogo no mundo que vá falar para ele que tem, porque não tem. Precisa ele querer acreditar, acessar esse eu sou dele, né, doutora? Para ele querer. Então, talvez eu não tenha eu não consiga fazer com que essa paciente, como tantas outras, mas eu consiga fazer com que outros profissionais enxerguem aí essa visão da psicossomática, que também é nova, né? A psicossomática em vista aí também... como matéria dentro da escola de medicina, é relativamente nova, assim. Você sabe que para doutor eu posso falar isso, né? Para outros, talvez não. A questão que nós tivemos aí, se eu não me engano, foi em 2021, onde quiseram incluir lá no CID, no DSM, a velhice. Como doença? Eu não sabia disso. Pois é. E novidade ruim, se conhecer. Não, mas aí, graças a Deus, eu não sei, teve uma meia dúzia, umas almas aí, enfim, pesquise depois. Se eu não me engano, foi em 2021. Nossa, recente. 2021, pós-pandemia, colocaram aí, ou sair, né, término aí, finalzinho, incluir, já estava ali assinado. E aí, acho que muita pressão por cima, por conta de inúmeros profissionais, né? Aí, em 2022, resolveram tirar novamente. Agora,
Perceba a autoridade. Gente, o DSM, o CID, explica para quem não conhece o que é o DSM e o CID. Explica você, é muito mais seu. O CID é o Código de Internacional de Doenças, no caso, físicas, né? E o DSM é mental. Isso. Né? E são assim... Por exemplo, se você vai fazer um atestado para um paciente, né? Você coloca lá o CID, você está dizendo que é verdade. É um médico, né? Que está pedindo, então é verdade. Se não tem o CID, aí o convênio não quer liberar o exame para fazer. Por isso que vocês vê F, não sei o quê, esses numerinhos que vocês veem aí nos atestados. Então, na realidade... todos os dois, tanto o DSM quanto o CID saiu um novo. A gente trabalha com o CID 10, mas já saiu o CID 11. Ah, não né? sabia, bacana. Só que ainda não está sendo utilizado. Tá. Uhum. Mas já saiu, ele tem mais nomes de doença. O que eu quero dizer com esses dois? Tem mais subitens de rótulos. Exatamente. De rótulos. Né? E rótulos tidos como verdade. Só que assim, o que a gente está tentando explicar é que assim... tem muita coisa que se colocada ali, por exemplo, na doença mental, vai. Gente, isso fecha portas inúmeras para um ser humano, se ele for diagnosticado ali com uma doença mental. Enquanto que no CID tem alguns que, por mais que não reflita a realidade de sofrimento da pessoa, mas se você dá aquele CID para ela, ela tem direito a comprar um carro com 50% de desconto. Se aposentar com 20. Com licença. Perceba? Então é assim, e aí eu te pergunto, quem é que faz isso? Por isso que eu falo da autoridade de poder que eles têm nas mãos, é isso. E, então assim, é essa consciência que a gente tem, que a gente sabe também que tem muitas e muitas, a gente foi atrás do porquê desse CID, desse DSM, sim. A gente sabe disso, né? Mas assim, a importância... A gente não vai conseguir resolver isso, a gente não vai mudar essa realidade, enfim, nem sei se um dia muda, mas não estamos aqui para pensar nisso. Enfim, não é esse o foco do programa. O foco do programa é pulverizar essa informação dessa autoridade de que, assim, agora vocês imaginam, a velhice como doença mental. Só que assim, aí a gente vai lá profundo. Ele repartiu, para colocar lá, como doença mental, ele repartiu a nossa idade cronológica. Pois é, ainda por cima isso. Aí então, olha lá, do 0 aos 44 ou 49 é uma coisa, e aí a velhice você vai lá aí tem dos 50 aos 70 e alguma coisa, né? Aí vai indo. Então, essa velhice, gente, é esse segundo aqui, que vai dos 50 aos 70 e nunca dá, esse segundo não dá 20 anos, não dá, por exemplo, assim, dos 50 aos 70. Aí depois vem dos 70, porque são 4, aí vem dos 70 até os 80 e pouco, e depois é assim, velhice extrema. Tomara que eu chegue lá. Amém, nós chegaremos. Mas, assim, agora aí eu te pergunto assim, gente, eu tenho 50 anos, eu não consigo me ver encaixada ali numa doença mental. Eu tô velha, tudo bem. Aí eu me enquadro lá como doença mental. Nem velha. Mas segundo gente, segundo o dicionário de... Não é mais. Mas você graças a... Não, tiraram. Graças a Deus, em 2022, eles revogaram, né? E voltaram para trás. Mas olha, a questão é, graças a Deus. E assim, olha... a autoridade que eles têm na mão. Eu queria falar um pouquinho sobre essa autoridade. Quando um médico fala assim, não tem cura, é assim, não tem cura conhecida. Não tem cura que eu, médico, sei que existe. Dentro dos meus conhecimentos, de todo o cabedal, né, de tudo que eu busquei na vida para estudar. Que não é pouco. Não conheço, eu tô aqui representando qualquer médico. Não conheço uma cura para sua doença. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, em nenhum livro de nenhuma língua mostra que tem uma cura para essa doença. Não existe uma cura conhecida. Né? E eu estou olhando do ponto de vista físico. Então, do ponto de vista físico, não tem uma cirurgia que eu possa fazer e retirar essa doença. Não tem um remédio que eu possa te dar. Não tem uma fisioterapia que eu possa recomendar. Não tem. Né? Conhecida. O futuro, a gente vai estar dando risada disso que eu acabei de falar. Porque, sim, tem cura, sim. Descobriu uma substância, descobriu uma vacina, descobriu uma nova técnica. E se resolveu.
né? Então, quando a gente... Como já não precisa ir no futuro, como nós estamos falando da fibromialgia, não precisa ir para o futuro. A medicina não tem uma cura conhecida. Não tem uma cura mas se você conhecida. buscar alternativas, você vai ver que tem. Isso. Já tem. Então, a importância dessa fala agora é a gente se colocar na humildade, né? Se colocar de assim, eu não sou tão grande assim que eu sei de tudo e eu determino que a natureza vai se comportar de uma forma ou de outra forma. Dentro da minha observação de tudo que eu estudei, eu estou falando como se eu fosse qualquer médico, tá? Qualquer médico que fale assim, dentro de tudo que eu estudei, eu nunca conheci uma cura para essa doença. Mas quando eu digo, seu fulano, dona ciclana, o senhor não vai se curar. Não existe uma cura para a sua doença. Quando eu estou dizendo isso, eu sou uma figura de autoridade. Ele vai compreender isso como sendo uma verdade absoluta. Né? E aí eu estou, como médico, me colocando na situação de que, sem intenção nenhuma, porque ninguém está fazendo isso com consciência, com intenção, mas estou me colocando numa situação de que eu estou determinando como que a natureza daquela pessoa vai se comportar. Vai definhar e vai morrer. Né? E dentro da medicina, dentro das UTIs, a gente cansa de ver a natureza humana e, né? A natureza, como natureza, se comportando de forma surpreendente. Né? Muitos médicos estão entrando por esse caminho de olhar o paciente como uma pessoa que não é só um corpo, é uma pessoa que habita um corpo. E lindo a fala de Jung, né, que a gente é uma centelha divina. A gente é um pedacinho do Criador, né, que habita esse corpo, para que ele possa experienciar as diversas oportunidades daqui, né? Se a gente falar só do planeta Terra, a gente acreditar que só existe planeta Terra, vida aqui, se a gente acreditar nisso, já é amplo bastante. Né? Imagina se a gente ampliar esse sentimento de vida para muito mais do que existe por aí. Sim. Né? E então, tem muito médico, e isso eu não vou dizer com certeza, mas com quase toda certeza começou com os cardiologistas. Amém. Aqueles que olham o coração. Começaram a ver o coração com outro significado. E quanto que você vê, os neurologistas também estão caminhando por aí. Quanto que você vê cardiologista recomendando a pessoa, se liga ao que é mais sagrado para você. Sim. Né? Leve uma vida mais leve, se liga ao Criador. Sim. E eles falam de Deus. Independente de cunho religioso, mais uma vez aqui. E independente de como você chame o Criador. Independente de que nome você dá a ele. Exatamente. Mas aquela força maior que faz com que você exista. Né? E essa força maior, gente, às vezes é a sua rede de apoio. Às vezes é a sua família. E trazendo Jung, como a doutora brilhantemente falou, foi ele que iniciou aí a ideia do consciente coletivo. O que é o consciente coletivo? É exatamente isso. Assim, você traz marcas, sensações, emoções ali, não só dos seus ancestrais, da sua família. Então, não é só aquilo que está ali no seu DNA, que você herda, que é a cor do olho, né? O cabelinho, a cor da pele. Tem muito mais essa questão das sensações, das emoções. A gente precisa olhar para isso. E aí é onde a gente... Eu também entendo, não sou hipócrita aqui a ponto de não reconhecer que, assim, a pessoa precisa, quando você recebe um diagnóstico, gente, de não tem cura. Poxa, gente, vamos questionar, né? A pessoa também precisa questionar. Porque é muito cômodo você pegar e se alicerçar assim, não tem cura. Daqui para frente a minha vida acabou porque a doutora Marta falou que acabou. Perceba, você nada mais, nada menos fez do que transferir a sua morte para ela. Porque você não questiona. Porque quem questiona acha essa cura alternativa, essa metodologia, essa abordagem, enfim, essa técnica, essa terapia integrativa alternativa, fala aí qualquer nome. Quem questiona, eu percebo assim. E hoje, mais um pouco, a doutora também pode me falar, que eu também sou fãzaça da medicina germânica. Sim, eu tem também sou. Tem muito, né? Tem muito a ver, porque tem, assim, a medicina egípcia milenar também da linguagem do corpo, da Cristina Cairo, né, que é muito interessante também.
a medicina, a própria medicina oriental. A própria tradicional chinesa, como a gente fala aí, exato, que também já vinha, indiana, né? Sim, né? sim. O povo oriental é a parte mais antiga da civilização da Terra. Né? Então, eles trazem muitas coisas de ancestralidade e eles trazem essa ancestralidade fazendo parte do dia a dia, com uma coisa que natural e que não saiu deles. Né? A gente que partiu para cá, para o Ocidente, nós fomos deixando. Tanto que eles comemoram, né? Sim, claro. A partida daqui terrena eles comemoram. Isso. Alguns, não são tantos, sim, mas alguns. Mas aqui no México, por exemplo, existe isso também. E estamos aqui no Ocidente, né? E isso é lindo demais. Sim. Né? E quando você vê a finitude do corpo físico, por mais que a gente esteja aqui falando de que a gente pode se regenerar e a gente pode se curar disso, daquilo outro, a depender de quem a gente é e a depender de nossas capacidades e de nossas escolhas. Nem eu, nem a doutora Alda estamos falando aqui que a gente está dizendo que vamos curar o mundo. Não tem nada a ver. Exatamente. Não é essa a nossa pretensão. Não. Um fardo muito pesado que eu não quero carregar, não. A gente só está querendo trazer um novo olhar. Exatamente. Né? Que as pessoas olhem não somente para o corpo, olhem para a pessoa. Sim. De uma forma completa. Então, voltando para o assunto da morte, o que acontece? A morte faz parte da vida. A morte é somente mais uma etapa da vida. Você sabe que para você existir, para eu existir, né? Tiveram que morrer, sei lá, 300 milhões de espermatozoides. Só um foi aceito pelo meu óvulo para ser esse eu sou que eu sou aqui. Entende? Então, o início da vida já é recheado de trocentas mortes. Entende? Então, assim, é natural. Sim. Né? E aí tem muita gente que vem com as analogias, né? Para sair uma coisa, você passa, vai, né? Para como que é? A borboleta lá, né? Aí tem muito para vir tem que morrer o outro, não sei o quê. Então, é isso, é essa metamorfose, podemos falar? Pode. Né? Então, assim, para acontecer uma coisa, precisa... Né? Exato. Outra. E diante de tudo isso, uma coisa que eu gosto muito de repetir, né? Quando a gente nasce, linguagem simples para vocês entenderem. Bora lá. Quando a gente se torna uma pessoa, quando a gente nasce, né? Desde lá de dentro do útero, a gente tem os aprendizados. E os aprendizados, eles servem para que a gente seja quem a gente é. Né? A gente não veio aqui nessa terra, na minha opinião, a gente não veio aqui para o planeta para aprender matemática, física, medicina, psicologia. Não, isso faz parte, mas não é o objetivo. O objetivo é aprender a ser humano. Aprender o potencial que o ser humano, que os seres vivos têm. É aprender com a natureza, é aprender com as forças universais, né? Então... Com os animais, que eles são chamados de animais, mas com tudo, precisamos ver aí quem é animal e quem é humano. Tem uns que dão uma trocadinha, né? De o animal para o humano, mas temos que... Não é? O aprendizado, como é que eu aprendo a ser uma pessoa, um ser humano? Como é que eu aprendo? Através dos sentimentos, né? As emoções. Todos os sentimentos, todas as emoções são extremamente importantes. Não existe sentimento e emoção ruim. Existem sentimentos e emoções. Todos são importantes para o meu aprendizado, para eu aprender a ser humano. Isso começa lá dentro do útero. Com tudo que mamãe sente, tudo que mamãe é, tudo que mamãe vive, né? É transformado em sentimentos e sensações dela, que produzem hormônios e neurotransmissores que vão para a corrente sanguínea e reagem em todo o corpo dela. E também entra na corrente sanguínea do bebê através do cordão umbilical e ele vai experimentar essas sensações, desses sentimentos, essas sensações de ser inundado pelos hormônios e neurotransmissores da mãe a partir da experiência que ela teve. Todas as experiências são emocionais. São apreendidas por um sentimento ou uma sensação. Um sentimento ou uma emoção. Né? Então o bebê aprende desde lá do útero e isso vai inundando o corpinho dele e ele vai tendo aquela sensação de medo, ele vai tendo a sensação de alegria, de amor, de tristeza, através dos hormônios e neurotransmissores que estão indicando para o meu corpo o que é que eu estou sentindo. E o corpinho dele vai sentir também. Mas aí ele não sabe o que é, ele só está experimentando. Né? E cabe a mim, mãe, explicar para ele o que é isso. E mais ainda, dizer para ele que isso é meu. É só para ele experimentar, para ele saber o que é. Mas que essa dor é minha.
Então, por exemplo, se for uma dor, Sim. se for uma tristeza, se for uma raiva. Sim. Então, a partir do momento, no primeiro momento em que eu me recuperar, eu vou explicar para ele: olha, filho, filha, isso aí que eu senti agora e que refletiu em você foi raiva, o nome disso é raiva. Mas é para você experimentar, que um dia você vai sentir também a partir de você, mas essa raiva é minha. E eu sou grande, eu cuido, eu resolvo essa raiva. Não se preocupe, ela é minha. Isso é extremamente importante, eu acho. Porque essa raiva e todos os outros sentimentos, ao inundar o corpinho do bebê, desde que ele está se formando ainda, o embriãozinho, né? Tem aqueles 3 folhetos que vão formar o corpo, né? Ectoderma, endoderma e mesoderma. Vai inundar esses folhetos de formação do embrião e vai fazer com que um ou outro, até na época da formação dos órgãos também, um ou outro se desenvolva de uma forma mais harmoniosa ou menos harmoniosa. E isso vai se refletir na formação do corpinho dele. Sim. Entende? O ideal é que esses 3 folhetos recebam energia, e essa energia vem através da mãe, ponto pacífico, não tem. A mãe é o portal de vida do bebê, né? Desculpa. A importância. Eu fiquei empolgada. Eu fico aqui babando, então eu me desconecto. Que seja a mesma quantidade, mesmo fluxo de energia para os 3 folhetos, para que o corpinho se desenvolva todo em harmonia. E esses 3 folhetos que a doutora... Nós vamos precisar de uma série, doutora. Porque assim, um programa não vai dar, não, gente. Não vai dar, não. Mas assim, nós vamos... Porque é ali que a gente percebe. Por isso que na germânica a gente fala no tronco, essa parte, essa sensação, essa dor, essa emoção, tá ligado com o meso, tá ligado com, né, o antigo, o novo. E aí vem lá, tipo, então é o tronco encefálico, então é a medula. Então, é isso, gente. Já vem aí dessa formação. Vem desde lá, exatamente. E aí a nova medicina vem explicando isso. Então ela foi lá buscar, essa dor tem a ver com o quê? Esse órgão tá ligado e responde a qual? Né? Então ele vai buscar no corpo a raiz, a resposta da... O corpo mostra a raiz emocional. Exatamente. Né? Que mostra os traumas e as coisas boas que você passou durante toda a sua vida, principalmente na infância e na vida intrauterina. Exatamente. E o porquê que a gente está falando isso? Mas a gente só vai tratar, então, vamos supor, esse programa só dá para a gente pensar ali nas gestantes ou para quem ainda... Não, gente, porque a gente entendendo isso, quando você pega uma criança, por exemplo, que tem intolerância ou tem uma alergia, vamos falar de uma alergia. E você pesquisa e não acha nada. Não tem ali uma causa nos exames, digamos, né? E aí você vai olhar lá se você se questionar e se permitir se questionar, você vai ver que é emocional a alergia dela. Se você tem uma intolerância, vai ver que essa criança então já vamos tratar. Tudo bem, não conseguiu então tratar ali naquela infância, você tem um adolescente rebelde, tem um adolescente, de repente, indo procurar para o mundo das drogas, o que esse adolescente está buscando quando ele vai? E aí a gente tem algum trauma, tem uma dor ali dentro. E aí a gente vai assim, não tem necessidade, sabe? A gente vai... Aí ele fala assim, mas quantas pessoas, gente, quanto ser humano, quanto adolescente não chega até mim falando assim, doutor, mas eu sinto uma dor imensa, mas eu vou ao médico, não tem nada, mas tá doendo, tá enfiando uma faca aqui. Interessante quando você fala, Audrey, você começou falando de criança, né? Criança e adolescente. Quando eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu falo com todas as mamães que ganharam neném comigo, né? Não todas. Tem que ser só a mamãe que ganhou. Vou fazer aqui um... sei lá, por favor. É que, assim, não são todas, lógico, porque eu me formei na Bahia, eu vim de lá com tempão de formada, e aqui... E o WhatsApp não é tão... Não, são mães recentes, eu acho que de uns 2 anos pra cá. Pouca coisa. Tá. E eu estimulo essas mães no grupo, falar sobre os bebês. Como é que está o desenvolvimento deles, né? O que está acontecendo? Tá tendo algum probleminha de saúde? Quais são as conquistas? Quais são as decepções? E aí, quando elas trazem as coisas, aí eu digo, agora vamos olhar para a mamãe e para o papai, né?
Porque o bebezinho, a criança, ela vai refletir o que acontece no mundo interior de mamãe e de papai. Quem é o Os filhos curam os pais. Sim, sim. Uma curiosidade, quem é homeopata raiz, quando recebe uma criança para tratar, passa a homeopatia para mamãe e para papai. Eles tomam. Sim. Também, ou às vezes só eles tomam. Só, eu ia falar, quando não só eles. É. Uhum. Então, isso é só para ilustrar como é verdade que o que acontece com a criança está refletindo o mundo interno de mãe e pai. Sim. E é preciso olhar para isso. Sim. Né? É preciso que você tenha esse olhar. Quando você é um pediatra e recebe uma criancinha que está sempre doentinha, olha para a mãe, olha para o pai, pede a mãe e o pai para fazer psicoterapia. Para descobrir onde é que está a dor lá dentro. Sim. Que está se refletindo no corpo da criança. Percebe a importância, gente, desse questionamento? É muito de importante. si, né? E olha, assim, ao mesmo tempo, essa importância, né? Essa questão de... Eu penso assim, gente, no mundo que nós estamos, onde nunca se falou tanto, né? Em tanta depressão... Gente, nunca teve acho que tanta obesidade infantil, depressão infantil, está cada vez diminuindo ali a idade cronológica. E por que isso? Porque, primeiro, que faz parte do desenvolvimento do planeta. A gente que tem essa questão também mais espiritual, a gente entende também que faz parte. E por que a evolução do planeta? Porque o planeta força o ser humano a se desenvolver, Sim, a andar, gente. Vida é isso, é movimento, é ação. Isso. Então, a gente é o que a doutora falou, a gente está aqui exatamente para isso, para a evolução, como ser humano. Isso. Para aprender a ser humano. Então, e a gente só vai aprender pela dor, porque senão a gente vamos ficar aqui estagnado, vamos ficar aqui quietinho, tá bem, A né? dor, ela impulsiona, né? Ela impulsiona, porque você geralmente tem raiva quando tem dor, né? Tem raiva da dor, inclusive. E quem tem raiva se movimenta, né? Sim. Se movimenta para sair dali. Então, a dor e a raiva são duas coisas extremamente importantes pra gente crescer, né? Mas, assim, dá para crescer também pelo amor, mas... É um pouquinho mais difícil. É mais desafiante, né? Porque mais se tá tudo muito belo, Exato. a tendência é se acomodar. Isso. Mas existem pessoas e pessoas, não, né? Sim, mas é por isso que a gente fala que uns sofrem mais e outros menos. Não é que sofre, é o processo dele. Olha que interessante você falou. Eu falei isso hoje no plantão. Nossa, o plantão hoje foi pesado, foi muito, muito lotado. Eu estava no pronto-socorro da maternidade e atendi muitas gestantes, né? Com dor de parir, não foram tantas. Mas interessante que, assim, uma chegava... Teve uma que chegou com 6 centímetros de dilatação, dizendo, eu tô com um incômodozinho aqui. Eu digo, tá, vamos ver. Daqui a pouco vai descer, meu Deus! Né? E outra chegou, né? Logo depois dela, outra chegou com muita, muita, muita dor, muito sofrimento. E quando eu examinei, ela estava com um dedinho, né? Então, olha a frustração dela, dizer, puxa, ainda demora muito, um dedo só, quanto mais eu vou sofrer, né? Então, é isso que você falou, o sofrimento, uns sofrem tanto e outros sofrem menos com a mesma dor. A dor física é a mesma, a dor física. O útero vai se contrair, né? Vai forçar a saída do bebê, não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso aí. A dor física é a mesma, mas a dor de cada mãe é diferente. Por que a dor de cada mãe é diferente? Porque a dor do trabalho de parto não é só física. Ela vem juntando os medos, ela vem juntando os sofrimentos antigos, ela vem juntando traumas de infância e traumas de vida intrauterina, traumas de vida quando sua mãe estava ainda dentro do ventre da sua avó, que você já estava lá dentro da sua mãe também, já era um óvulo dela naquela época, entende? Então, você traz essa influência também, né? Sim. De vida e sofrimento de vó, de mãe, e isso está no seu inconsciente, isso está gravado em cada célula sua. E se isso não é bem trabalhado, ou se isso é um motivo de trauma, porque às vezes não é motivo de trauma. Sim. Às vezes é motivo de muito amor, muito reconhecimento, muita gratidão. Sim. Mas se for um motivo de trauma, na hora do trabalho de parto, vai vir essa memória potencializa, do corpo, né? Potencializando a dor. Isso, gente, é importante. Vamos, assim, trazendo agora para a psicologia, né? Então a gente fala assim, o que eu percebo é quantas vezes não chega uma mãe ou um pai, enfim, trazendo um menor, uma criança. E aí eu peço a presença
por exemplo, se foi a mãe, eu peço a presença do pai, se foi o pai, eu peço a presença da mãe, se é o avô, porque tem os tutores, tem crianças também, né? Enfim, os tutores ali da criança. Eu peço a presença de quem... Né? Então, para que a doutora vai me fazer sair do meu emprego, sair do meu trabalho? Olha, eu tenho reuniões, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A mãe já não está aí, a criança está aí. Então, é para cuidar da criança, não é para cuidar dos pais da criança. Essa criança vai se curar? Não. Pode até, né? Porque às lá vezes na frente, quando ela aprender a ir sozinha... dela é tão grande, a força do eu sou o merecimento, dela. Sabe? Mas assim, perceba. Então ali, e aí eu tô julgando esse pai, essa mãe? De maneira alguma, quem sou eu para julgar alguém? Porque para ele responder isso pro filho dele, porque ele não tá falando não pra doutora Alda. Ele tá falando não pro filho dele, ele tá falando não pra ele, pra emoção dele. Isso. Então é onde eu olho e falo, gente, ele não quer nem olhar pra dor dele, porque ele sabe que a hora que ele tiver de cara a cara com o psicólogo, com o médico, ele vai ser obrigado a olhar pra dor dele. E olhar que assim, o que ele tá causando ali no filho dele é a dor dele, que ele não quer olhar. Então, olha, uma médica está falando isso para você. Então, quando um profissional da saúde te pede para você acompanhar essa criança, é aquela coisa que eu falo, se questione, se permita, é esse olhar. Porque, às vezes, você não vai só ali resolver a questão do seu filho, do seu neto, enfim, você vai resolver a sua, inclusive. Você vai resolver dores, insônia, né? Que também nunca teve tanto caso, né, de insônia, assim. E aí, talvez você resolva e para de tomar tanto remédio, talvez. Porque ali, se você olhando para a sua dor, você se resolva. E hoje não é a doutora Alda psicóloga que quer que todo mundo passe pela psicologia que está falando. Hoje nós ouvimos ela não gosta, né? Eu já fiquei sabendo que ela não gosta, mas assim, de uma autoridade. Mas é o que ela está falando. E eu não estou julgando esse tipo de autoridade. Eu só estou trazendo... Vamos até parar de falar nessa questão da autoridade. Eu estou falando assim, você que ouviu de uma autoridade, não precisa ir ou não tem cura, olha para você e fala assim, tá, ele falou que não. Mas eu me permito e tenho total direito de procurar formas alternativas. Ao invés de você jogar novamente nas mãos e no colo desse profissional que não tem nada a ver com a sua dor e com a sua cura ou com a sua morte, a responsabilidade de falar assim, você vai viver ou você vai morrer. Porque quando você estagna ali nessa questão e não procura, não se questiona, eu te dou essa responsabilidade de você falar para mim se eu vou morrer ou se eu vou viver. Sim. E olha isso. E aí você vai doer. Aí começam as dores ali cada vez maior, porque você não quer olhar para a sua. Percebe? Mas é muito comum isso. Você falou uma coisa muito, muito corriqueira que a gente vê muito. O paciente, ele coloca na mão do profissional da saúde a responsabilidade sobre, né, Sim. alívio de sua dor ou não. Sim. E quando não é assim, a responsabilidade é da pessoa, Sim. né? Quantas vezes você descobre, por exemplo, pacientes que você medica, sabendo que está medicando direitinho, ele não toma a medicação e... tomei 5 dias, melhorei, mas ela mandou tomar 7, mas eu melhorei em 5. Então, o médico, o profissional de saúde, né, nem só o médico, é visto como figura de autoridade. Sim. Né? Só que você não deve entregar a essa autoridade a responsabilidade de sua vida, de suas decisões. Se questione, se questione. Doutora, eu serei obrigada a falar que a senhora está intimada a vir fazer comigo aqui na Rede Vivax de televisão, que eu também sou, hoje mais ainda, imensamente grata por abrir esse portal para a humanidade, desse lindo, conhecimento, né? Nessa informação. Então, por favor, nos conceda a honra de vir mais e mais e mais, porque temos assunto, como eu já disse em vários outros, enquanto tem vida, tem assunto para saúde, para profissional da saúde, concordo? Eu concordo. Então não vai acabar nunca, hein? Por favor, gratidão. Nossa, eu me sinto assim muito lisonjeada, porque eu tô super feliz. Eu tava todo dia você vir de plantão, foi um plantão pesado. Olha isso, e pra mim, tô super leve aqui, tô adorando, adorando. Gratidão. Eu gosto de falar, né? Ótimo, encontrou outro. Não, gosto de falar e o assunto que a gente gosta, aí vai longe, vai longe. Eu espero que a gente possa, assim, fazer outras oportunidades pra gente levar para as pessoas essas informações. Eu tenho muito carinho por essas informações. Amém.
Hoje o término é assim, gratidão. Rede Vivax e gratidão à doutora, e gratidão à medicina, e gratidão, enfim, gratidão. Gratidão, minha princesa.